é bom, e o seu amor dura para sempre. Quem pode contar todas as coisas maravilhosas que ele tem feito? Quem pode louvá-lo como ele merece? Felizes são aqueles que vivem uma vida correta, aqueles que sempre fazem o que é certo. Lembra de mim, ó Senhor, quando abençoares o teu povo, e quando o libertares, liberta também a mim. Deixa que eu veja o teu povo progredir, e que eu tome parte na felicidade da tua nação, na alegria daqueles que pertencem a ti. Nós, porém, temos sido maus e perversos. Pecamos como os nossos antepassados pecaram. Quando estavam no Egito, eles não entenderam os feitos maravilhosos de Deus. Esqueceram que muitas vezes Ele havia mostrado seu amor por eles, e eles se revoltaram e se rebelaram perto do mar, o Mar Vermelho. Mas, para mostrar o seu grande poder, Ele os salvou como havia prometido. O Senhor Deus deu ordem e o mar secou. Ele fez com que eles o atravessassem como se estivessem pisando em terra seca. Ele os livrou das mãos daqueles que os odiavam. Ele os salvou dos seus inimigos. E as águas cobriram os seus inimigos e não escapou nenhum. Então, o seu povo acreditou nas promessas de Deus e cantou louvores a Ele. Mas logo se esqueceram o que Deus tinha feito e agiram sem esperar o seu conselho. No deserto, eles se deixaram levar pelos seus desejos e puseram Deus à prova. Então, Ele deu o que pediram, mas lhes mandou também uma doença terrível. Ali no seu acampamento, eles ficaram com inveja de Moisés e também de Arão, o sacerdote, que dedicava o serviço ao Senhor. E a terra se abriu e engoliu Datã, Abirão e a sua família, também foram engolidos. Fogo desceu sobre os seguidores deles e os queimou aquela gente má. No Monte Sinai, os israelitas fundiram um bezerro de ouro e adoraram aquele ídolo que havia feito. Trocaram a glória de Deus pela imagem de um animal que come capim. Eles esqueceram de Deus, o seu Salvador, que havia feito coisas maravilhosas no Egito. Que coisas extraordinárias Deus fez ali. Que coisas espantosas fez no mar. Depois Deus disse que ia destruí-los. Porém Moisés, o seu servo escolhido, enfrentou Deus e não deixou que a sua ira os destruísse. Mais tarde, porque não acreditaram na promessa de Deus, eles não quiseram entrar em Canaã, aquela terra tão agradável, e ficaram nas suas barracas se queixando e não quiseram dar atenção a Deus, o Senhor. Então o Senhor lhes deu um aviso solene, que Ele os faria morrer no deserto. Vamos adiantar um pouquinho a leitura. Eu queria que você pulasse versículo 39. Fazendo essas coisas mais, eles se corromperam e foram infiéis a Deus. Então o Senhor ficou irado com o seu povo, ficou muito aborrecido com eles. Eles os abandonou nas mãos dos pagãos e estes os dominaram. Os israelitas foram maltratados pelos seus inimigos e ficaram debaixo das ordens deles. Muitas vezes, Deus livrou o seu povo, mas eles preferiram se rebelar contra Ele e se afundar ainda mais no pecado. Porém, quando pediram a sua ajuda, Deus os ouviu e se voltou para eles. Quando estavam aflitos, por causa deles, Deus lembrou-se da sua aliança e por causa do seu grande amor, Ele mudou de ideia
E Deus fez com que aqueles que os levaram como prisioneiro tivessem pena deles. E o Senhor nosso Deus liberta-nos, tira-nos do meio dos pagãos, leva-nos de volta para a nossa terra, e assim daremos graças, e com prazer te louvaremos, ó Santo Deus. Louvemos o Senhor, o Deus de Israel. Louvem o Senhor agora e sempre. Que todos os povos da terra digam amém. Amém? Quase que eu acabei lendo todo, né? Mas aí já é bom que fica gravado para a nossa meditação, para aquilo que Deus tem na nossa vida. Queridos, a gente tem trabalhado esse mês e falado um pouquinho da experiência daquilo que Deus ele tem trazido na vida do povo de Israel e aquilo que Deus fez através do seu servo Moisés. E eu estive pensando, diante daquilo que nós já temos ouvido e diante daquilo que nós vamos ouvir ainda, o que eu poderia trazer para os irmãos nessa noite. E é interessante que Deus me levou a olhar para essa experiência durante toda a trajetória de Moisés e do povo de Israel desde o Egito. E eu olhando para essa realidade, me deparei com esse salmo, Salmo 106. Ele é um salmo muito especial, porque a gente sabe que os autores de alguns salmos, eles não são conhecidos. E muitos deles foram escritos por Davi, alguns por Moisés, outros por Asaf e alguns por outros homens de Deus que estiveram sendo direcionados por Deus para trazer aquilo que nós vemos dentro dessa realidade dos livros de cânticos, das orações dos salmos. Este salmo em especial, ele é um salmo que nos chama à reflexão. Dá a entender por alguns estudiosos que ele não foi escrito por Moisés, mas a história que ele conta é o começo, o meio e o fim daquilo que nós vemos dentro daquilo que nós estamos percebendo durante esse mês. Por isso eu quis refletir, porque esse salmo é um chamado à reflexão, é um chamado a nós pensarmos a realidade daquele povo, que era o povo de Deus, e de nós hoje como povo de Deus, como igreja de Cristo. E é interessante que esse salmo, o salmista ele vai apresentar uma mensagem daquilo que Moisés queria trazer para o povo, daquilo que o povo estava vivenciando, que era esperança, louvor e gratidão. Diga comigo, esperança, louvor e gratidão. É exatamente o contexto do salmo. É por isso que o salmista, ele começa enaltecendo a Deus. Eu não sei se você prestou atenção. Eu queria ler todo o salmo, mas o tempo ele é escasso e eu li aqueles que eram importantes para nós termos o conhecimento nessa noite. Depois você pode observar com mais carinho em casa. E o salmista ele vai enaltecendo a Deus. Irmãos, existe uma coisa que a gente precisa entender, na verdade duas coisas, que tudo se resolve quando a gente compreende para o que nós fomos criados lá no início, para o que Jesus veio quando nos resgatou na cruz do Calvário. Quando Deus nos criou para nós nos relacionarmos com Ele e para nós glorificarmos o Seu nome. O conhecimento, a revelação que nós teríamos, iria nos levar a glorificar a Deus. O objetivo da vida de todo ser humano é glorificar a Deus. Mas por causa do pecado, a gente se afastou de Deus e longe da vida, a gente não consegue glorificá-lo. E é por isso que a gente vê o que a gente vê, que a gente sente o que a gente sente, porque longe de Deus, a gente não tem motivos para ter esperança, para louvar, para cantar, para saltar de alegria e também para ser grato pelo que nós somos e o que Ele quer fazer em nós. E é interessante que quando a gente compreende que nós fomos criados e resgatados por Cristo para podermos glorificar o Criador, alguma coisa já começa a se acender dentro do nosso coração.
alguma coisa começa a revirar no nosso interior e a fazer com que alguma coisa comece a florescer, a fluir. E rios, como diz a palavra, de água viva, começam a fluir da nossa vida, do nosso interior, glorificando e exaltando o nosso Deus. Quando a gente se aproxima dele, se relaciona com ele, a gente não só entende que a gente foi criado e foi resgatado do lamaçal do pecado, do lamaçal do pecado, para podermos glorificar a Deus, mas também para alegrá-lo. Você consegue lembrar de Enoque? Enoque glorificava a Deus, e qual era o prazer dele? Alegrar Deus. Ao ponto de que Deus, ele se alegrou tanto com Enoque, que a Bíblia diz que Deus o tomou para si. Esse é o propósito. Quando você glorifica a Deus, quando você conhece a Deus, você então vai querer sempre fazer coisas que enalteçam, que o alegrem, que o deixem feliz. É interessante a gente pensar nisso, porque o que Deus quer ver em nossas vidas é filhos à semelhança de Cristo, que o façam sorrir, como ele falou com seu filho quando ele estava diante de uma multidão. Ele disse: este é o meu filho amado, em quem o meu coração se compraz, em quem eu tenho prazer. Eu sinto alegria em vê-lo, em estar com ele, em me relacionar com ele, em andar com ele, em senti-lo. Você consegue compreender isso? Se você tiver isso no seu coração, você com certeza você vai entender que o nosso Deus é um Deus gracioso e que Ele veio para nos tirar de um estado de letargia, para nos tirar da rebeldia, para nos tirar do pecado, para nos tirar do lamaçal dessas situações difíceis da nossa vida, para justamente nos mostrar o seu amor e a sua graça. É isso que o salmista está dizendo. Ele enaltece a Deus, lembrando a graça, o favor, a bondade, a misericórdia, a fidelidade. Ele enaltece a Deus pelo que Deus é, pelo seu caráter, porque Deus se revela. Deus, ele já se revelou e ele quer ser conhecido, e ele quer ser, e nós precisamos, ao conhecê-lo, usufruir dele, deixar com que nós possamos usufruir de tudo aquilo que ele tem na nossa vida e para poder fazer no nosso coração e no nosso interior. É por isso que o salmista, ele lembrando disso, ele diz: Deus é paciente para comigo e gracioso. Preste atenção. A paciência que o Senhor mostra ao seu povo. Irmãos, a tendência e a história do povo de Israel é um ciclo vicioso, né? Onde Deus, ele tentava levá-los a uma condição, né, ímpar na história humana, para ser uma nação exemplar, para ser um modelo para as demais nações, mas Israel sempre pisava na bola, escorregava na banana e deixava a desejar. É interessante a gente olhar isso. E aí o salmista, ele olha essa paciência que Deus mostra para com Israel, revelando a nós hoje essa mesma graça. Você já percebeu? A gente vem no culto, a gente é abençoado, Deus se manifesta poderosamente, Ele renova a nossa bateria. A gente vai e vai dizer: essa semana eu vou ser um crente fiel, eu vou ser um discípulo, eu vou refletir a imagem de Cristo na minha vida. E na primeira pergunta que fazem pra gente, o que a gente fala? A gente deixa de desejar. A gente faz igualzinho. A gente sai do culto e diz: essa semana eu vou orar mais. Porque esse salmo, você pode perceber, do versículo 1 ao versículo 6, é uma oração. Se você não prestou atenção, olha o que o salmista diz: aleluia. Deem graças ao Senhor, porque Ele é
bom, e o seu amor dura. E aí ele continua, ele está falando com Deus. Quem pode contar todas as coisas maravilhosas que ele fez? Queridos, você sabe quantos livramentos Deus te deu essa semana? Você sabe quantas coisas grandiosas Deus fez na sua vida? O salmista estava agradecido a Deus, porque ele conseguiu contemplar que Deus tinha sido tão maravilhoso na sua vida, tinha feito coisas que ele não havia nem percebido, mas ele percebeu algumas migalhas dela, e então ele começa a exaltar e a orar a Deus. Você orou essa semana? Ou você não teve tempo de se relacionar com Deus? O salmista, ele está dizendo nessa oração, e ele faz uma pergunta, e eu gostaria já de refletir com vocês a respeito disso. Há quanto tempo eu não tenho prazer de orar? Porque a gente acha que para orar a gente precisa dobrar os joelhos, botar paletó e gravata e estar dentro da igreja. Eu não sei quem te disse isso, mas a Bíblia não diz isso. E a gente, se for perceber, a gente passa 24 horas do nosso dia. Eu estou falando um dia, e eu estava falando de uma semana. Eu resumi um dia sem ao menos orar. Deus, tu é bom. Cheguei no domingo, primeiro dia da semana, eu já venci 7. A gente esquece que domingo, na verdade, é o primeiro dia da semana. Você já venceu 7. Deus já te deu uma oportunidade para recomeçar. Você vem para renovar as forças, para ir para o segundo dia da semana, porque você já vai com a bateria recarregada, você já vai com o poder de Deus, você já vai com a presença dele. Não importa se vai haver mar difícil, se vai haver exército atrás de você, ele está contigo, e se você estiver com ele, as coisas acontecem. Mas você ora. Eu me perguntei, porque foi na oração que ele recorda. Porque depois de orar, no versículo 6, ele termina exatamente assim: nós temos sido maus e perversos. Ele reconhece a natureza dele. Porque, irmãos, quando a gente chega perto de Deus, a gente reconhece quem ele é, mas a gente identifica quem nós somos. Tem muita gente, irmãos, que se acha mais do que precisa, porque não ora, porque não se aproxima de Deus. E quando você não se aproxima de Deus, você não vai saber quem Deus é, e você não vai conseguir descobrir quem você é. Nós estamos perdidos, buscando ser tantas coisas. Você olha para a sociedade hoje, eles na sua identidade, eles não sabem quem são, porque estão perdidos nesse emaranhado de coisas. E muitas vezes dentro da igreja, as pessoas também não sabem quem são. O salmista, ele diz quem ele era. Ele diz: eu sou perverso e mau, e a minha natureza é corrompida, e a minha tendência, parece que Paulo, ele vai descrever a sua natureza lá na frente no Novo Testamento, exatamente baseado nessa verdade, nesse entendimento de que ele diz: miserável homem que sou, o bem que eu quero. Sabe por quê? Ele se aproximou de Deus. Quando você se aproxima de Deus, você não olha com desdenho para ninguém, você não se acha melhor do que ninguém, você reconhece a sua real condição. E o salmista diz: nós temos sido maus e perversos. E ele diz: pecamos. Há quanto tempo você não ora reconhecendo que você é um pecador? Há quanto tempo você não ora reconhecendo que a natureza caída que existe em mim e em você sempre nos leva para o erro, para as dificuldades e para os problemas difíceis? Ele não coloca a culpa nos seus pais. Primeiro ele reconhece a culpa dele. Nós vivemos um tempo em que as pessoas querem reconhecer: eu vivo essa vida por causa dos meus pais, por causa dos meus avós, eles precisavam ser ricos para me dar uma vida boa. Não é verdade? A gente quer colocar a culpa no outro, mas a gente
aproxima de Deus em oração, a gente reconhece quem Deus é, santo, e quem eu sou, pecador. Há quanto tempo você não ora dessa maneira? Há quanto tempo você não reconhece a sua realidade? Porque quando você não conhece, irmãos, me perdoem até ser novamente enfático nisso, a sua realidade. Eu estou propositalmente reafirmando isso, porque parece que a gente não consegue entendê-la. E aí, irmãos, a gente não consegue compreender por que a vida vai de mal a pior. Depois de ele fazer isso, o salmista então, a partir do versículo 7, ele recorda quem Deus é, porque ele já havia conhecido Deus no seu momento íntimo. E ele começa isso no versículo 7, ele vai transcorrendo isso. Olha, quando estavam no Egito, os meus antepassados, eles não entenderam os feitos maravilhosos. E aí ele fala de um Alzheimer que tem tomado conta espiritual da vida de muita gente. Se esqueceram. Olha o que o texto diz. Se esqueceram que muitas vezes Deus havia mostrado o seu amor. Quando você não conhece quem é Deus, você é uma pessoa mal amada. E quando você é mal amada, você trata mal os outros. Você quer fazer uma mulher feliz? Ame-a. Uma mulher mal amada, ela vai ser infeliz e ela vai tornar todo mundo à sua volta infeliz. Tem muita gente que não compreende essa realidade da nossa vida. E o único lugar que a gente pode ser bem amado é aos pés de Cristo. É onde a gente é realmente identificado quem nós somos e quem Ele é. Um Deus de amor. E ele vai transcorrendo, ele vai dizendo a partir do versículo 7 exatamente sobre essa realidade. E a minha pergunta, se eu fosse ler esses versículos que eu li alguns antes, eu queria perguntar a você: você tem lembrado o que Deus tem feito na sua vida? Se você um pouquinho forçar a memória, você vai lembrar que você está aqui porque você teve no mínimo 2 ou 3 refeições. Você é grato por isso? Talvez você está aqui porque você tinha um carro, ou pegou um ônibus ou um trem, teve dinheiro para pagar a passagem, o Uber, ou botar a gasolina no seu carro. Isso quer dizer que você trabalha. Se você trabalha, você deveria ser grato. Você, se está aqui nessa noite, você deve agradecer a Deus porque você está com saúde, porque tem muita gente que está no hospital. E ai de quem cai nos hospitais hoje, irmãos. Está terrível por causa das enfermidades que estão se abatendo sobre esses últimos dias, que Jesus está voltando para buscar a sua igreja. E nós estamos desapercebidos que os sinais estão aí acontecendo, seja nos hospitais, seja lá em Israel, com isso que aconteceu essa madrugada. Isso tudo está demonstrando que Jesus está voltando, mas mesmo assim a gente não nos apercebe daquilo que Cristo já nos avisou, dizendo: olha, é só você ver os sinais. Mas ele também disse que nos últimos dias as pessoas seriam como nos dias de Noé, estariam preocupados em fazer festa, casando-se, dando-se em casamento, indo para o shopping, fazendo compra, vendo cinema, né? Assistindo o jogo, porque o jogo é mais importante do que vir na igreja. Não é o seu caso, glória a Deus. Mas quantos que não reconhecem que não é um jogador de futebol, não é um time que lhe dá saúde, que lhe dá sustento, que lhe dá o ar que a gente respira? Eles são mais gratos, eles vibram mais por um time de futebol do que por Jesus. Isso é vergonhoso. Irmãos, eu me envergonho. Isso é vergonhoso. Você não deveria dizer que você é crente se você faz isso. Você é qualquer coisa menos cristão. Porque um cristão é um discípulo de Cristo. Ele segue a Cristo. E Cristo valorizava mais o Pai do que as coisas dessa vida.
E nos dias de Jesus tinha arena, tinha esporte. Mas o prazer dele, ele dizia para os seus amigos e os seus discípulos, era estar aonde? Na arena de Roma? Nos prazeres? Nas coisas da vida? Vocês acham que lá não tinha praia? Lá não tinha campo? Mas isso é para um outro dia. Ele recorda os grandes feitos. Você tem lembrado? E aí ele começa a mostrar, a partir do versículo 13, as peregrinações do povo de Deus. E ele só não mostra isso. Ele mostra a rebeldia, a desobediência. E ele começa a falar sobre isso a partir do versículo 13 do texto que nós lemos. E ele diz assim: mas logo esqueceram o que Deus tinha feito. Queridos, olha só, as coisas dessa vida, elas são boas e são para nós, filhos de Deus, mas elas não devem fazer com que a gente se esqueça de quem é o dono de tudo, de quem é o doador de tudo. Quando eles chegaram na terra prometida, quando eles venceram, por mais que Deus havia feito milagres, sinais, prodígios, desde o Egito até a terra prometida, a Bíblia vai dizer que logo eles se esqueceram de Deus. Logo eles se esqueceram. Irmãos, havia uma apostasia. E a Bíblia diz que nos últimos dias Jesus advertiu a igreja para nós tomarmos cuidado com a apostasia no nosso meio, no meio do povo de Deus, aonde as pessoas estariam apostatando da fé, deixando de lado a sua fé. E o salmista também ele revela não só isso. Mas antes de eu continuar a partir do versículo 24, eu queria fazer uma pergunta que me fez ao ler isso aqui, as peregrinações, né? A desobediência, a rebeldia do povo de Israel. E aí o Espírito Santo me perguntou: Carlos, você tem sido obediente a Deus? E essa pergunta eu quero fazer a você também, porque eu fui confrontado por ela. Você tem sido obediente? Irmãos, 99,9% de obediência não serve para Deus. Pastor, mas é 99,9%. 99 não serve. Ou você é obediente, ou você é Saul. Você sempre vai achar uma coisa boa que você acha que Deus quer. O que Deus quer não é o que você acha que Ele quer. O que Deus quer é obediência. Ele não quer sacrifício. Por que muitas vezes a gente sai frustrado de um culto? Porque a gente vem oferecer alguma coisa que Deus não quer. Você precisa saber o que Deus quer de você. E aí você oferecer o que Deus quer. E o que Deus te trouxe aqui para requerer de você? Obediência. Obediência. Ele vai dizer: sacrifícios não quero. Quero obediência. É interessante a gente perceber isso, porque aí eu me perguntei: eu tenho sido obediente a Deus? E a partir do versículo 13, o texto vai dizer, lá no versículo 14: no deserto eles deixaram de levar pelos seus desejos. Quantas vezes no deserto da vida eu e você temos deixado nos levar pelos desejos que essa vida nos apresenta? No versículo 15 diz: então ele deu os que pediram, lhe mandou também uma doença. Sabe por que muitas coisas acontecem na nossa vida? É porque o nosso desejo não é pelas coisas do céu, não é pelas coisas de Deus, não é por aquilo que Deus anseia, não é pela presença dEle, não é para louvá-lo e exaltá-lo, mas é para suprir as nossas entranhas. No versículo 16, o texto diz: ali no seu acampamento eles ficaram com inveja. Quantos de nós somos levados pela inveja? Versículo 17: então a terra se abriu e engoliu Datã e sua família. Por que muitas famílias estão vivendo de maneira caótica? Porque se esquecem que Deus diz na sua palavra: se o Senhor não edificar, o que adianta você tentar? Seu esforço não vale a pena se você não estiver debaixo de obediência, se você não estiver debaixo da graça, se você não estiver debaixo do amor de Deus. 18, fogo dos céus
desceu e queimou-os aquela gente má. Versículo 19: no Monte Sinai fundiram os bezerros de ouro e adoraram. Quantos bezerros nós levantamos na nossa vida diária? Nós amamos mais um filho do que a Deus, nós amamos mais um marido do que a Deus, nós amamos mais uma instituição do que a Deus, nós amamos mais uma faculdade do que a Deus, mais do que um bem mais do que a Deus, e às vezes nós esquecemos que isso são bezerros de ouro na nossa vida. O texto diz: trocaram a glória. Para que nós somos feitos? Eu falei, para que nós somos criados? Para a glória de Deus. Trocaram a glória. Aí você entende, lê Romanos 1. Aí você vai compreender por que está do jeito que está a sociedade atual. E Deus diz lá em Romanos, Paulo: e Deus os abandonou. Tá bom, tem esse tempo, porque ainda está na graça. Mas o mesmo Deus de graça, o mesmo Deus de amor, é um Deus justo, um Deus que trará juízo sobre a terra. E nada ficará impune. Nada. Nem aquilo que ninguém viu, que ninguém percebeu. Sabe, Brasília pensa que um dia eles não vão dar conta para ninguém, mas haverá um dia em que o justo juiz vai cobrar de todos os juízes, que o justo rei vai cobrar de todos os governadores, de todos os presidentes, que ele vai requerer dele aquilo que ele lhes deu para fazer e que eles não fizeram. Sabe por quê? Trocaram a glória de Deus. E o versículo 21 diz: eles se esqueceram de Deus. É interessante, irmãos, que o texto ele revela essa apostasia mesmo diante de Deus cumprindo as suas promessas. Irmãos, tem gente que diz assim: ah, pastor, quando eu sair do hospital eu vou mais na igreja. Não adianta, irmãos. Não espera você ir para o hospital para você fazer promessa de tolo. Ah, pastor, eu vou ser fiel a Deus quando... Queridos, não é assim que acontecem as coisas. A palavra de Deus está nos dizendo aqui claramente, irmãos, que Deus havia cumprido ipsilipse cada promessa deles com o povo de Israel, mas mesmo assim, diz o versículo, do versículo 24 em diante, quer ver o que diz? Só para a gente poder compreender. Mais tarde, porque não acreditaram nas promessas de Deus, eles não quiseram entrar em Canaã, aquela terra tão agradável, e ficaram nas suas barracas, se queixando. Bem, se você veio na escola dominical, então eu não preciso nem falar a diferença entre lamúria e queixume. Se você não veio, domingo que vem na escola dominical, você vem, que aí você pega um release lá, né? Pega um pedacinho, não é isso, presbítero? Né? Para poder a gente entender essa realidade. Queridos, eu quero dizer, no verso 39, para adiantarmos, olha o que o texto diz. Fazendo essas coisas, eles se corromperam e foram infiéis a Deus. É isso que está escrito aí no texto, no versículo 39 do Salmo 106. É interessante que o texto ele vai utilizar um termo em algumas versões, né, que eles se prostituíram. Esse é o termo que é utilizado. E quando a Bíblia utiliza nas versões mais antigas essa nomenclatura, o que Deus está expressando através da sua palavra é para mostrar que houve uma infidelidade religiosa. Quantas vezes nós nos prostituímos porque nós somos fiéis à nossa religião? Você compreende isso? Quantas vezes nós nos expomos? E é interessante que essa realidade não foi só aqui. Se você pegar o livro de Oséias, você vai ver o profeta Oséias, se não me engano, principalmente nos 3 primeiros capítulos do livro de Oséias, ele vai expor a realidade do povo. Ele vai colocar isso. Se você ler o livro de Juízes, você vai ver a repetição.
de tudo aquilo que já estava acontecendo e que iria acontecer, e Deus estava mostrando. Tanto que vale a pena a gente ver um resumo em Juízes, no capítulo 2, no versículo 16 de Juízes. Olha só o que o Senhor diz na sua palavra sobre esse resumo daquilo que acontecia com o povo no passado. Então o Senhor deu ao povo de Israel líderes fortes, chamados juízes, que os salvaram dos que os atacavam e roubavam. Mas eles não deram atenção a esses. Tem alguma diferença hoje? Continuam a desprezar a Deus e adorar a outros deuses. Os pais deles haviam obedecido aos mandamentos, mas eles não obedecem. O Senhor lhes dava um líder e os ajudava. Então esse líder vivia, o Senhor salvava o povo dos seus inimigos. Ele tinha pena dos israelitas, porque eles sofriam na escravidão. Mas quando o líder morria, eles voltavam a viver como antes e se tornavam ainda piores. É diferente. Tem algum paralelismo com a realidade atual? Queridos, olha o que Deus estava falando com aquele povo através, irmãos, imagine Moisés, depois os juízes, mas aquele povo não prestava atenção. Nós vemos, depois você lê em casa, capítulo 2, a partir do versículo 16 até o versículo 25, mais ou menos, você vai ver um resumo daquilo que acontecia com o povo de Israel, exatamente suprimido nisso. Queridos, o que eu quero trazer para você? Eu e você como igreja, a gente precisa entender que Jesus está voltando e a gente precisa se manter fiel, pois só assim a gente vai ser feliz. Você compreende isso? Apocalipse capítulo 19, versículo 9. Olha o que o texto de Apocalipse vai nos dizer a respeito dessa realidade. Por que há tanta infelicidade nos corações? Por que há tanta tristeza? E aí, irmãos, é exatamente isso que Deus estava falando. Olha o que o texto diz em Apocalipse 19, 9. Então o anjo do Senhor me disse: escreva, felizes os que foram convidados para a festa de casamento do Cordeiro. E o anjo disse: são estas as verdadeiras palavras de Deus. Diga comigo assim: o fiel é feliz, bem-aventurado. Consegue compreender? A felicidade depende do nosso posicionamento diante de Deus, da nossa obediência diante de Deus. O que a gente poderia sintetizar nisso aqui, irmãos? Parece que o autor ele estava nos ensinando da natureza do pecado, a natureza existente dentro de nós. Eu já falei algumas, mas deixa eu repetir para vocês, só para isso ficar bem claro para a gente. A primeira coisa que ele fala da natureza do pecado é o esquecimento de Deus. Quando nós nos afastamos da presença de Deus, quando nós nos afastamos da palavra de Deus, quando nós nos afastamos da oração, dos mandamentos de Deus, quando nós negligenciamos a sua importância, quando estar na presença de Deus, na casa de Deus, é menos importante do que qualquer série, do que qualquer vídeo, do que qualquer televisão, de qualquer novela, acho que nem existe mais, né? Faz tanto tempo que eu não vejo televisão aberta, ainda tem novela. E novela, irmão, já é um negócio do diabo mesmo, né? Olha só, divide a palavra novela. Primeiro ele te amarra, depois te mata, porque vai ficar velando a sua vida. Essa é heresia minha, mas deixa quieto. Mas a gente se prende a essas coisas da vida. E sabe por quê? Porque a gente se esquece de Deus. A gente negligencia a importância de Deus. Sabe como é que a gente entende esse esquecimento de Deus, essa negligência? Quando você não ora.
você começa a trilhar o caminho da desobediência. O pecado, irmãos, ele traz esse Alzheimer espiritual. O pecado, ele nos faz esquecer. O pecado, segundo a palavra de Deus, no versículo 7 do Salmo 106, nos faz esquecer da bondade de Deus. O pecado, ele traz esse Alzheimer e nos faz esquecer, segundo o versículo 13, daquilo que Deus faz, das obras de Deus, dos milagres de Deus, do poder de Deus, da provisão de Deus, do cuidado de Deus na nossa vida. E o pecado nos faz esquecer, segundo o versículo 21 do Salmo 106, da salvação que Deus é na nossa história. Esquecer de Deus, irmãos, é deixar de viver no caminho da retidão. É isso que Moisés orientava ao povo. Abra sua Bíblia, por favor, em Deuteronômio, no capítulo 8, versículo 11 até o 14, e olha só o que a palavra de Deus, o que Moisés ele vai nos trazer de ensinamento de forma muito clara, diante daquilo que nós precisamos viver. Ele diz: nunca esqueçam o Senhor. Mas o povo, o que eles fizeram? Esqueceram. Queridos, você tem esquecido Deus? Ah, pastor, eu não. Ah, você ora? Você tem prazer de estar aqui? Ou você está contando os minutos para a gente terminar, para você ir embora? Você já percebeu? Irmão, se eu for ver um filme no cinema, o filme for de 3 horas e meia, eu não levanto para ir no banheiro. Eu não quero perder o filme. Eu paguei, eu quero ver, né? Irmão, como é que eu venho na casa de Deus e eu fico desesperado para ir embora? Tem alguma coisa errada? Ou não? O texto está dizendo: nunca se esqueçam do Senhor nosso Deus e tenham cuidado de obedecer aos seus mandamentos e às suas leis, que hoje eu estou dando a vocês. Naquela terra vocês terão toda a comida que quiserem, construirão casas boas onde morarão, o seu gado e os seus rebanhos aumentarão, vocês ajuntarão mais prata e ouro, que terão tudo de sobra. Mas o texto vai continuar dizendo que Deus vai dar isso tudo, mas não se esqueça de Deus. É interessante a gente perceber isso e a gente olhar para essa verdade no nosso coração. O texto vai falar de cobiça, versículo 14, que é a ganância, a avareza por busca de bens materiais ou por poder. Eu só faço se eu tiver poder, se eu tiver encargo. E a Bíblia vai dizer exatamente isso. Irmãos, quando eu sou uma pessoa invejosa, eu vou ser levado a caluniar, a lutar, a brigar, a ser violento, a prejudicar, a ter um comportamento que não agrada a Deus. A cobiça, ela vai me levar a agir de maneira egoísta e injusta com o meu próximo. A idolatria, né, que pode ser coisas diferentes do que ídolos na nossa vida, pode ser a riqueza, o poder, a fama, ou qualquer uma outra coisa, ou mesmo qualquer coisa que substitua ou assuma o primeiro lugar na sua vida. O desprezo pelos dons que Deus te deu, é isso que ele vai falar aqui no versículo 24. Ele fala assim: olha, não despreze os presentes, os dons que Deus te deu, porque eles são talentos, eles são oportunidades, eles são relacionamentos, eles são recursos, ele é saúde, ele é a vida. Acima de tudo, não esqueça que Deus está presente, que Ele te ama. A descrença na palavra. Irmãos, hoje as pessoas saem de dentro da igreja, foram instruídas dentro da igreja e vão sentar na roda de amigos, e os amigos falam que Deus não existe, que é coisa de lorota, e eles acreditam nisso porque eles não reconhecem a veracidade da palavra de Deus. Irmãos, o pecado te leva à descrença da palavra de Deus. Descrença fala de rejeição, de dúvidas, de indiferença para com as verdades, para com as promessas de Deus, para com a minha vida. E isso vai me levar ao queixume, versículo 25 do Salmo 106. Embora seja humano nós nos expressarmos
dessa forma, nós colocarmos as nossas preocupações, a Bíblia adverte contra a murmuração, e o texto vai falar no versículo 25 que eles entraram na barraca para se queixar. Versículo 34 em diante, sobre o apego ao mal. Irmãos, devido à natureza caída, o apego ao mal é uma forma de rebelião. Nós nos apegamos ao mal. Quando nós pensamos mal de alguém, quando nós falamos mal de alguém, quando nós apenas olhamos de maneira em que a palavra de Deus diz que nós não devemos olhar. E o apego ao mal, irmãos, ele tem a ver com uma cegueira espiritual e com a arrogância que toma conta do nosso coração. Tem a ver com dureza de coração. Deus, ele olhou para aquele povo e estava dizendo para ele: Moisés, esse povo é um povo de dura cerviz. Posso fazer cair qualquer coisa do céu, mesmo assim eles não vão me ouvir. Quantas pessoas, por causa do apego ao mal, se tornam rebeldes? Qual é o caminho? O salmista vai mostrar. O caminho para mudar isso, irmãos, é o caminho do arrependimento e da fé em Cristo Jesus. Só vão encontrar libertação dessas realidades tristes, da rebeldia que às vezes vem deliberadamente sobre a nossa vida. Quando a gente se arrepender e se apegar à fé em Cristo Jesus, nós vamos ser livres disso. Somente com o poder de Cristo nós venceremos o pecado. Somente com o poder de Cristo nós alcançaremos perdão, e aí nós vamos conseguir viver não em harmonia com essa realidade, mas com a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. Eu queria terminar, para concluir, dizer, a partir do versículo 43, o Salmo vai nos revelar que apesar de toda essa realidade humana, Deus, ele se apresenta infinitamente misericordioso. Olha o que o texto diz. Diante daquilo que nós vimos, diante daquilo que nós ouvimos, diante da realidade daquele povo, diante de tudo aquilo que estava acontecendo, no Salmo 106, olha o que a palavra de Deus vai nos dizer claramente a respeito dessa verdade, dessa realidade na nossa vida, no nosso coração, que a gente precisa compreender a partir do versículo 43, para a gente ir concluindo. Muitas vezes, Deus livrou o seu povo, mas eles preferiram se revoltar contra ele e se afundar ainda mais no pecado. Porém, quando pediam ajuda, Deus os ouvia e se voltava para eles quando eles estavam aflitos. A única maneira da gente poder vencer essa debilidade da nossa natureza é a gente olhar para esse Deus compassivo, um Deus que faz com que, mesmo diante de toda aquela atrocidade que o povo cometia contra Deus e os seus líderes, Deus então levantava pessoas ímpias para cuidar deles. Se você abrir 2 Reis, capítulo 25, versículo 27 a 30, você vai ver Deus levantando um homem ímpio para cuidar do seu povo, mesmo eles sendo rebeldes. Isso demonstrava a compaixão, o amor, o cuidado de Deus para com o seu povo. Isso quer dizer, irmãos, que Deus, ele olha, Deus, ele vê, e esse olhar inclui um conhecimento do nosso íntimo. E é um Deus que olha com compaixão. É um Deus que intercede pelas nossas fraquezas. É um Deus que nos ama de forma profunda. E lá em 1 João capítulo 1, versículo 1 e 2, o apóstolo João, em 1 João capítulo 1, versículo 1 e 2, ele diz assim: estamos escrevendo a vocês a respeito da palavra de vida, que existiu desde a criação do mundo. Nós ouvimos e com os nossos próprios olhos a vimos. De fato, nós a vimos e as nossas mãos tocaram nela.
quando essa vida apareceu, nós a vimos. E é por isso que agora falamos dela e anunciamos a você a vida eterna que estava com o Pai e que nos foi revelada. Se você continuar no texto de 1 João, você vai compreender aquilo que o salmista está dizendo no versículo 47, no versículo 48 do texto que ele nos apresenta. Olha só o que ele diz: ó Senhor, liberta-nos, tira-nos do meio de homens ímpios. Olha o que ele está fazendo, irmãos. O salmista, ele ora a Deus, ele clama a Deus, ele reconhece a sua pequenez, ele reconhece a sua fragilidade, ele reconhece os seus pecados. Irmãos, entenda uma coisa: essa oração, ela só vai ser feita após a gente realmente sermos sinceros, de dizer, colocando nome, endereço e CEP do nosso pecado. Senhor, eu reconheço que eu sou pecador, que eu sou mentiroso, que eu sou hipócrita, que eu estou roubando, que eu estou mentindo, que eu estou adulterando, que eu estou vivendo na hipocrisia da religiosidade. Tem que ter endereço. E melhor, se não tiver CEP, não serve. O salmista, ele faz isso. Uma oração dessa só acontece quando a gente reconhece quem eu sou. Sabe o que Moisés tinha de preocupação no seu coração? Exatamente com esse povo. E eles estavam orientando eles, estavam mostrando para eles que não adianta orar se não expormos a nossa realidade. E eles estavam dizendo: Senhor, nós somos rebeldes. Qual era o endereço, qual era o CEP do pecado? Rebeldia. Nós fomos idólatras. Eles estavam exatamente mostrando isso. E aí Deus olhou, e o seu olhar incluía assim, conhecimento íntimo deles. E aí Deus revela uma compaixão, e Deus então intercede pelas fraquezas deles de uma forma especial, de uma forma profunda. É isso, irmãos, que Deus, ele quer nos mostrar. Dizem os estudiosos desse salmo que eles são relatos não só históricos, mas eles também fazem parte de uma cerimônia de arrependimento. E eu concordo com isso. Era exatamente isso que Deus queria. Sabe aquilo que aconteceu no livro de Neemias, capítulo 9, quando o povo, eles reconhecem que o muro estava destruído, que a cidade estava destruída, e eles reconhecem: Senhor, nós somos culpados. O muro está assim, a cidade está assim, nossos filhos foram assolados, nossas mulheres foram violadas, nós somos cativos de uma nação estrangeira e a culpa é nossa. Esse salmo está coeso com Neemias capítulo 9, o episódio de arrependimento, a cerimônia de arrependimento que eles fazem. Eles se voltam em oração, eles se voltam para a palavra. Nesse salmo, a história de Israel é apresentada como uma série recheada de erros, infidelidades, rebeldias, que provocavam a ira de Deus constantemente. Irmão, se você não conhece o Deus que você serve, você não sabe o que é estar debaixo da ira dele. E tem gente que diz assim: pastor, não pode falar que existe um Deus irado. Irmãos, existe um Deus amoroso, mas profundamente amoroso. Mas existe um Deus que, quando ele se ira, e conforme Isaías 1, 3-7, se você puder jogar aí, ou se você depois puder ler, você vai ver a ira do Senhor contra o seu povo. Não queira, naquele dia que se aproxima, você se encontrar com Deus, que em vez de dizer para você: vinde bendito do meu Pai, eu estou de braços abertos para você entrar no gozo do seu Senhor. E em vez de você encontrar esse Deus amoroso, você encontrar um Deus irado e dizer para você: apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço. A sua religiosidade não me agradou. A sua vida dupla não me agradou.
A sua hipocrisia me deixou irado, tirou pessoas dos meus caminhos. A sua religiosidade era exatamente isso que Moisés estava tentando atentar. O autor desse salmo, ele está nos mostrando que Deus, ainda que tenha deixado os culpados, ele não deixa, melhor dizendo, os culpados sem castigo, porque Deus corrige o filho a quem ele ama, mas também esse mesmo Deus é o mesmo Deus que se compadeceu. Em Números 14, 18, você vai ver Deus trazendo culpa castigo sobre os culpados. Mas você vai ver também no versículo 44 e 45 desse salmo, como também você pode ver no livro de Isaías, no livro de Daniel e em vários outros profetas, Deus se compadecendo. Queridos, ainda há tempo da gente usufruir desse Deus compassivo, desse Deus que quer revelar o seu amor, desse Deus que quer tirar você da religiosidade, desse Deus que quer tirar você da hipocrisia, desse Deus que quer tirar você da idolatria, desse Deus que quer tirar você dessas coisas que às vezes você acha que isso tem agradado a Deus. Irmãos, entenda uma coisa: as nossas atitudes têm consequências. Ensine isso para o seu filho. Boa parte da maldade existente é resultado das nossas ações, ou das ações maldosas de outras pessoas. E é interessante, se você pegar nesse salmo do versículo 32, eu nunca entendi isso. Confesso para vocês, é uma heresia minha. O povo irou Deus, diz o texto no versículo 32 do Salmo 106. A Bíblia diz que trouxe sofrimento e angústia, perdas e sentimentos ruins na vida de Moisés. Porque é interessante. Por que, pastor, o senhor está falando isso? Porque Moisés, ele deveria dizer algo que Deus havia mandado a ele, dizer e fazer o que Deus havia dito. E Moisés disse e fez o que não deveria. Está no versículo 33. É interessante que o texto vai usar uma palavra muito... até havia anotado ela aqui, mas me fugiu, né? Desse detalhe da vida de Moisés, que trouxe uma palavra na vida dele, que ele se tornou... Deixa eu ver o versículo 32 e 33 antes de terminarmos, só para nós voltarmos. Olha só: depois, nas fontes de Meribá, o povo fez com que Deus ficasse irado. Diga comigo: Deus se ira. E ai daqueles que caírem na mão de um Deus irado. Você consegue compreender isso? Olha o texto dizendo isso. E olha o que diz: e quem sofreu por causa disso foi... Quem sofreu, irmão? Mas quem errou? Eles fizeram com que Moisés ficasse tão irritado, que ele disse coisas que não devia dizer. Você consegue compreender isso? O povo se rebela, o povo abandona Deus, o povo se esquece de Deus. Moisés fica irado com o povo porque o povo é burro, desculpa o termo. E aí, quem que não entra na terra? Irmãos, isso é muito claro, isso é muito importante da gente compreender. Isso é muito importante de nós termos na nossa vida e compreendermos isso de uma forma muito como é que eu poderia dizer, muito firme no nosso coração. Pecado, as nossas atitudes, o pecado na nossa vida tem consequências. O povo se irou, o povo trouxe sofrimento, trouxe angústia, trouxe perda, trouxe sentimentos ruins a Moisés, que o levou a dizer e a fazer o que não deveria.
Irmãos, sabe o que eu quero dizer para você? Cuidado com quem você anda, porque você pode ser levado a pecar por causa das pessoas com quem você anda. Com quem você tem andado? Moisés andava com um povo rebelde, e o povo rebelde levou ele a pecar. Se você anda com um fofoqueiro, você vai falar a verdade? Se você anda com um mentiroso, você vai falar a verdade? Eu acho que não. A palavra de Deus diz que o povo então foi abandonado por Deus. E aí eles foram maltratados pelos seus inimigos. No versículo 42, 41, 42, 43, aí o Senhor vem e tem misericórdia deles. Eles realizam coisas piores. Isso irrita Moisés. Sabe o que esse salmo está me mostrando? A fraqueza humana. Essa fraqueza que não nos leva a glorificar a Deus e a honrá-lo, a sorri-lo, a fazê-lo sorrir. Mas esse mesmo Deus, esquecido, abandonado, o texto vai dizer, a partir do versículo 44, que ele se lembra da aliança e ele traz a sua misericórdia. É interessante que aqui me vem à mente Romanos 5,20, que diz: a lei veio para aumentar o mal, mas aonde aumentou o pecado, a graça de Deus aumentou. Romanos 5,20 está expresso nesse salmo. O Salmo 106, no versículo 6 e 7 diz: nós temos sido maus, pecamos, esqueceram-se de muitas vezes daquilo que Deus havia mostrado o seu amor. Queridos, para estarmos em condições para receber as bênçãos e a herança do Senhor, é necessário arrependimento e confissão. É isso que o versículo 4 diz: lembra-te, Senhor, quando abençoares o teu povo, quando libertares, liberta a mim também, porque eu também sou um pecador. Deus hoje quer trazer esse contentamento no nosso coração. O versículo 8 vai dizer: para mostrar o seu grande poder, Ele nos salvou como havia prometido. O que inclui a salvação? Senão a revelação da natureza de Deus. Um Deus amoroso, misericordioso, compassivo. Fique de pé. Assim como Deus se revelou e remiu o seu povo no passado da escravidão, tudo isso vem descrevendo a obra que Ele realiza através de Cristo. Efésios capítulo 1, versículo 7 diz: pois pela morte de Cristo na cruz nós somos libertados, isto é, os nossos pecados são perdoados, e como é maravilhosa a graça de Deus. Sabe por que você está aqui hoje? Graça. Sabe por que você vai trabalhar amanhã? Graça. Sabe por que você vai conseguir dormir em segurança? Graça. Deus se revelou através daquelas realidades, libertando o povo da escravidão, mas também libertando eles e demonstrando o seu amor, a sua misericórdia, descrevendo unicamente a obra de Cristo. Nessa noite eu queria que você fechasse os seus olhos. Deus hoje nos trouxe aqui para dizer: eu estou falando sobre o meu povo, eu estou falando sobre o meu servo Moisés, porque eu quero trazer-lhes a condição espiritual para vocês estarem desfrutando das bênçãos e das heranças que o Senhor teu Deus tem para você. Mas assim como Deus usou Moisés para falar com seu povo no passado, Deus está falando conosco dizendo que é necessário arrependimento e confissão. Naqueles dias eles disseram: nós temos sido maus,
Nós temos sido os perversos. Nós pecamos e os nossos antepassados também pecaram. Quando eles estavam no Egito, eles não entenderam as obras, os feitos maravilhosos de Deus, e eles esqueceram o que Deus havia mostrado: o seu amor, a sua misericórdia, a sua graça. E eles se revoltaram perto do mar. Sabe o que isso quer dizer? É no meio da aflição que a gente mostra se a gente realmente vai lembrar de Deus ou se a gente vai esquecer Deus. É diante do mar que a gente vai descrever o caráter de quem nós somos. Se nós realmente conhecemos o caráter de Deus ou se nós realmente ainda nos lembramos dos melões do Egito e ainda temos saudades daquele lugar. Nessa noite, o que Deus ele pede para mim falar a você é: a lei ela veio para aumentar o mal, para descrever a realidade e a condenação daqueles que estão debaixo do jugo da lei. Mas Cristo veio. Cristo ele veio para dizer que aonde aumentou um pecado, veio um grande Salvador com a sua graça infinita. E Deus aumentou com a sua misericórdia muito mais ainda para alcançar a mim, o maior dos pecadores, e a você. Curva a sua cabeça. Eu queria que você refletisse e pergunte para o Senhor: Senhor, há alguma coisa em mim, alguma coisa, Senhor, que havia no povo de Israel, daquilo que a tua palavra ensina? Por favor, me mostra nesta hora. Me ajuda, Senhor. Me ajuda. Senhor, eu quero realmente me tornar semelhante ao teu filho. Eu quero abrir o meu coração e eu quero render a ti glórias e louvor. Eu quero estar em condição para receber as bênçãos e a herança. E para isso, Senhor, ó Pai querido, vê se há em mim algum caminho mau, pois eu quero nessa noite mudar a minha vida. Porque dele, por ele, para ele santo. Fale com Deus, ore. Eu vou orar já terminando. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Levante a sua mão e diga: Senhor, eu quero te glorificar, eu quero te alegrar. A ele a glória, a ele a glória. Coloque a mão no seu coração. Repita comigo: Senhor, vê se há em mim algum caminho mau. Senhor, eu não quero ficar caminhando no deserto da vida e não entrar na terra prometida. Eu não quero perecer nesse mundo, porque eu sei que o Senhor tem uma promessa. E eu quero te pedir: me ajuda, Senhor. Ajuda-me, Senhor. Ajuda-me pela tua bondade, pela tua misericórdia. Eu quero me encontrar naquele grande dia com esse Deus amoroso. Eu quero ouvir dos teus lábios: foste fiel no pouco, foste obediente às minhas palavras. Agora chegou a hora de entrar no gozo do vosso Senhor. Me ajuda a ouvir isso, Senhor.
pelo amor de Deus eu te peço, em o nome de Jesus, eu reconheço, Senhor, ó Pai querido, as minhas fragilidades. Eu reconheço, Senhor, ó Pai querido, a minha pequenez. Eu reconheço, Senhor, os meus pecados. Eu reconheço que a minha tendência é para o mal. Eu reconheço, Senhor, que eu tenho, Senhor, ó Pai querido, a tendência de esquecer-me, ó Pai querido, de Ti, da Tua palavra, da Tua bondade, do Teu amor. Mas, Senhor, me ajuda nesta noite. Ore com alguém que está do seu lado, em nome de Jesus. Ore com alguém que está do seu lado. Abrace alguém, ore com ele. Diga: Senhor, ajuda essa pessoa. Senhor, ajuda essa pessoa. Você vai orar enquanto nós cantamos. Você não vai cantar, você vai orar com ele. Diga nessa noite: a Ele a glória. Senhor, a glória é Tua. Nos dá condição, Senhor. Senhor, de mim, quando abençoares o Teu povo, quando libertares o Teu povo, quando, Senhor, o céu se abrir, a trombeta tocar. Senhor, eu não quero ficar aqui neste lugar, eu quero subir, Senhor, eu quero ouvir o Meu nome, Senhor, eu quero ouvir o Senhor chamar o Meu nome. Diga isso para o Senhor: lembra-te de mim, ó Senhor, quando abençoares o Teu povo, e quando libertares, liberta-o também a mim. Salmo 106, versículo 4, é a oração do salmista. Que seja sua nessa noite. Senhor, aqui está o Teu povo, um povo lavado e remido, um povo, Senhor, que quer, ó Pai querido, engrandecê-lo, agradecê-lo, honrá-lo e glorificá-lo. Senhor, aqui está vidas que querem, Senhor, sair dessas portas, ó Pai querido, adentrar naquela rua, ó Pai querido, e sair nessa cidade e refletir a imagem de Cristo, como discípulos de Cristo, refletindo, Senhor, ó Pai querido, a maneira de agir, a maneira de falar, a maneira de pensar, ó Pai querido, que quer glorificar o Teu nome, fazer a Tua vontade, não a minha, não a nossa, mas a Tua vontade. Senhor, eu abençoo o Teu povo. Senhor, os sinais estão evidentes da Tua volta. Que não nos pegue desprevenidos, que não nos pegue, Senhor, ó Pai querido, os infiéis, que não nos pegue, Senhor, ó Pai querido, na desobediência, mas que nos pegue, Senhor, ó Pai querido, trilhando o Teu caminho. Eu abençoo o Teu povo e que eles possam, Senhor, regressar para os seus lares, debaixo do Teu amor. Eu os abençoo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. E que todos digam: se você quer abrir o seu coração para Jesus, nos procure, entre em contato conosco. Eu quero orar com você, mas o horário não me permite. Abra o seu coração para Cristo. Dê um abraço em quem está do seu lado. Está terminado em nome de Jesus.